Pronto. Então, nesse módulo, o módulo de comunicação, a gente tem o que exatamente? Temos um registro que é fundamental aqui, que é o registro TX-REG, né? É o registro onde simplesmente você coloca tudo aquilo que você vai transmitir, certo? Esse registro é fundamental porque é sobre ele que a gente vai fazer as leituras, né? Então, na verdade, a gente primeiro tem que pensar por um momento como é a topologia dessa comunicação para depois a gente passar a se preocupar por esse bloco aqui que eu estou mostrando, né? Esse diagrama aí. Então, vejamos primeiro aqui o Proteus, né? No Proteus, a gente vai trabalhar hoje da seguinte maneira, né? Vamos colocar esse micro aqui, o 16F628, né? Que a gente já vem trabalhando, já tem trabalhado algumas vezes, né? E aqui coloquei, bom, aqui coloquei uns pinos, né, de transmissão e recepção, e aqui transmissão e recepção também, né, para quem? Para um terminal. Esse aqui, né, é um bloquinho que você encontra, ai, cadê? Aqui, em Virtual Terminal, aqui, né. Como é que ele funciona, na verdade? Ele é o quê? Ele, na verdade, ele vai, de alguma maneira, emular o comportamento de um terminal em um computador, né? Tipo assim, não sei se vocês lembram, mas antigamente o Windows tinha um terminal, né? Hoje já não mais, né? Você tem que ter um. Para isso, você pode. Hoje em dia tem vários programinhas por aí, GPL gratuitos, né? Que você instala e ele vira um terminal. E o que que faz um terminal? Ele simplesmente utiliza a porta serial, né? E utiliza o protocolo RS-232, né? Comunicação serial, certo? E essa comunicação, pues obviamente tem uns, digamos assim, se vocês lembram do protocolo serial, né, ele envolve alguns bits, né, para configuração, né? Geralmente você fala de um barramento que compõe, né, uma quantidade de bits para falar do número de dados, né, que vão ser transmitidos, né? Então, nesse caso, 8 bits, certo? A paridade, você pode colocar paridade par ou impar, mas isso aqui tem a ver com o quê? Com o número de uns que você tem naqueles 8 bits, né? Então, o bit de paridade, ele é 1 quando você tem um número par e ele é 0 quando você tem um número ímpar de uns, né? Isso aí é fundamental, mas tipo assim, para que se utiliza a paridade? Na verdade, é o conceito que inclusive citei no início dessa disciplina, por lá nas aulas número 1 ou 2, onde eu falava um pouco da digamos assim, dos princípios, né, de correção de erros, né? E geralmente se fala janela de Hamming, né? Na janela de Hamming você trabalha com o bit de paridade. Então, poderíamos dizer que uma das técnicas para detectar, né, erros na transmissão serial é o bit de paridade, né? Então, se você vê, por exemplo, eu estou enviando um dado de 8 bits, né? E se esse dado tem 4 números uns, então a paridade vai dar 1. Se lá na recepção um desses uns desaparecer, significa que chegou errado. O bit de paridade vai chegar lá como zero. Então, o bit de paridade, o bit, ele serve para quê? Para poder fazer uma correlação entre o que eu tinha, o melhor, o que eu enviei e o que eu recebi. Se o bit de paridade chega igual, a gente tem várias, digamos, teríamos altas probabilidades de que a informação chegou completa ou não foi distorcida no caminho, né? Na linha de propagação, né? Na linha de transmissão, né? Bits de parada, isso aqui somente para detectar leitura e para fazer tipo digamos assim, uma detecção do que seria o início de um dado e o fim do outro, né? Bom, essas seriam como as informações básicas e temos aqui a velocidade, né, em báudios, né, sabendo que em báudios se refere ao número de caracteres transmitidos, né, por segundo, né, então não é número de bits, báudios tem a ver com número de caracteres e obviamente um caractere pode representar 8 bits, dependendo também do tipo de codificação, lembrando que também mencionei isso por lá no começo, né, o UTF-8, o UTF-16, temos ASCII também, mas ASCII já é outro número de bits, né, já são 11 bits, não sei, são 11 bits, bom, dependendo também do que a gente quer, né, mas, bom, é isso aí.
O que que a gente pode fazer agora, então? Se preocupar em estabelecer, né, digamos assim, a comunicação, né, entre esse micro e isso aqui, que seria, às vezes, de um computador, né? Se a gente tivesse na prática, como teríamos feito isso? Teríamos um computador com uma porta serial, RS232, conector macho fêmea DB9, né? O básico lá. E obviamente vai ter um pino. O DB9 ele é um conector, né, de 9 pinos e tem dois pinos aí, um que é para transmissão e outro para recepção. Está bem claro lá explícito, então obviamente aqui não vamos usar isso, que não temos como usar o conector, mas já estou dizendo aqui o quê? Que lá nesse conector vai ter um TX que eu vou comunicar com quem? Com o pino 8 do micro, que nesse caso seria o, perdão, não, eu falei aqui errado. Estou dizendo TX comunica aqui com TX, isso mesmo, e o RX, a recepção comunica com esse aqui, o TX, né? Na verdade, aqui está um pouco errado, mas a gente vai trocar isso daqui a pouco, né? Porque o que transmite no micro se comunica com o que recebe no terminal, né? Então, aqui, na verdade, teria que ser RX, né? Aqui em TX teria que ser aqui TX. Não, tá certo, foi mal. É porque eu estou vendo aqui os labels que eu coloquei, mas aqui tá certo. Observem que aqui o RB2 é TX e aqui tem RX. Então, TX comunica com TX aqui, que na verdade é coerente, né? A transmissão comunica com a recepção. E observem que o RX, o pino 7, né? Ele comunica com o TX do terminal, que tem tudo a ver, né? O que transmite aqui, recebe aqui, e o que transmite aqui, recebe do outro lado, né? Então, basicamente é isso. Pronto. Então, o que que a gente vai fazer agora? Vamos configurar, né? Vamos fazer um projeto aqui no, no micro C e vamos configurar a comunicação, né, de uma maneira simples que permita também vocês utilizar isso para a solução lá da tarefa da prova número 3, né? Então, vejamos, começando por aqui, né? Vamos configurar o PIC, o microcontrolador, né? 16F628A. Vamos colocar 4 MHz, que é o que a gente costuma colocar. Vamos colocar na pasta da aula de hoje. Incluir todas as bibliotecas e pronto. Né? A primeira coisa que a gente deveria fazer é o quê? Configurar, né? Todos os, digamos assim, registros da memória de dados, né? Que permitam o bom funcionamento desse módulo, né? Que é o módulo de comunicação. Aqui no datasheet, né? Antes de entrar nesse módulo, nesse diagrama, podemos ver que existe um registro, inclusive que em alguns momentos a gente chegou a mencionar isso, mas não nos preocupamos porque nesse momento não era objetivo trabalhar com o user, né? Mas hoje sim vamos utilizar, por isso eu vou mencionar aqui esse registro, que é o registro OptionReg. A gente já utilizou com outros propósitos, mas hoje a gente vai utilizar ele para configurar, digamos aqui, para desabilitar, né, todos digamos assim, os resistores de pull-up, sendo que, né, hoje a gente vai utilizar essa porta aqui, né, a porta B, né, e em algum momento ela vai funcionar como entrada e em outro como saída, né, então, para a gente não ter que mexer com esses resistores, pues então a gente vai simplesmente desabilitá-lo, isso seria a primeira coisa, né, e isso está no Option Reg, né, nesse registro aqui, então a gente vai desabilitar isso, né, então, inicialmente, vamos aqui no isso. Vamos fazer o seguinte, vamos desabilitar, né, aquilo, né? Sabendo que a gente pode colocar assim, né? Porque isso aqui é o mesmo que 100, isso, né? No option head, sendo que esse último bit aqui está associado com justamente a desabilitação dos resistores de pull-up, né?
Na memória de programa, de dados, tem um outro registro importante para trabalhar com comunicação, e esse registro é esse aqui, esse registro aqui, que é o registro SPBRG, né? Esse registro, inclusive, a gente pode entender melhor ele e detalhar um pouco mais qual é o papel dele aqui, falando propriamente do módulo de comunicação, né? Antes disso, eu vou salvar aqui um pouco a aula 16, né? Pronto. Vamos ver aqui, né? Tem esse registro aqui, pronto. Esse aqui é um gerador dos baldes, né? Da velocidade ou simplesmente da taxa de baldes transferidos, né? E nesse caso ele sugere a utilização, né? Do registro SPPRG, que é justamente esse, né? Só que ele define um cálculo específico para isso, né? Tipo, se eu quisesse uma velocidade de 9.600 baldes, né? O valor que eu tenho que configurar para isso aqui, que é o valor que eu vou colocar aonde? No, aqui, ele coloca como x igual a 25,04, né? Mas, na verdade, esse valor aqui, né? Representa, vejamos aqui, na verdade, é isso aqui, ele está representando uma quantidade que deve ser configurada justamente no, nesse, digamos assim, nesse registro, né? No SPBRG. Esse registro armazena um valor que garante a velocidade em baldes, né? Certo? Que você vai garantir para a comunicação. A primeira coisa que a gente tem que diferenciar é que tipo de comunicação vai ser feita, se é síncrona ou assíncrona, né? A diferença, né, entre síncrono e assíncrono é bem clara, né? Se eu vou ter uma comunicação assíncrona, significa que os clocks do transmissor e do receptor são diferentes. Eu não preciso ter o mesmo clock para os dois. Isso é bom ou é ruim? Olha bem, dependendo da aplicação, pois é muito bom. Por quê? Porque imagine que você tem uma transmissão de dados, tipo, você está aqui recebendo, enviando um dado e o outro dado está nos 2 quilômetros, sei lá. Aí, se você quer manter a mesma frequência de clock para os dois sistemas, você teria que levar em consideração que esse clock tem que permanecer totalmente indiferente a qualquer interferência, a qualquer coisa que possa, de alguma maneira, atrapalhar, né, o bom desempenho desse clock, né? Porque se o clock parar de funcionar, né, vai afetar a recepção ou a transmissão, né? E isso não é o que muitas vezes a gente quer, né? Então, o método assíncrono justifica isso, ou melhor, soluciona isso colocando clocks independentes, né? Então, se acontece algo no clock do transmissor, isso não vai prejudicar o clock do receptor. E se diz assíncrono porque justamente os clocks não estão na mesma fase, podem estar em fases diferentes, né? Então isso gera uma certa assincronia, né? Já o síncrono seria o contrário, que seria o caso em que você tem um mesmo clock para os dois, tanto transmissão e recepção. Ou a comunicação serial, ela é assíncrona, né? Então por isso a gente vai trabalhar com o método assíncrono, né? E trabalhando nesse método assíncrono, então a gente teria o quê? Teríamos que pensar um pouco na situação em que a gente utilizasse, né, uma frequência de oscilação. Aqui, por exemplo, ele está me dando um exemplo para uma frequência de oscilação de 16 MHz, né? Só que a gente não está trabalhando com 16 MHz, a gente está trabalhando com 4 MHz. A gente quer uma velocidade de 9.600 báudios, por quê? Porque aqui no Proteus a gente configurou isso para 9.600, né? Então, pronto, vai ficar em 9.600. Geralmente, o que a gente utiliza, né? É uma velocidade não muito exigente, mas também não é muito precária, né? Então, quase todo sistema hoje em dia, falando de comunicação serial, utiliza 9.600 báudios, né? Então, a gente vai querer comunicar esse micro com aquele terminal, que emula o comportamento de um computador, né? Por meio de uma velocidade de 9.600 báudios e 4 MHz. O que a gente quer? Calcular o valor
que a gente que, digamos assim, que a gente precisa para esse registro aqui, o SPRG, né? SPBRG, né? Nesse sentido, então, a gente procede como ele está indicando aqui, né? Qual o valor que a gente precisa colocar? Então, esse X é justamente o valor que vai estar dentro desse registro, né? A gente daqui a pouco passa a fazer essa conta, né? Aliás, a gente pode fazer logo melhor, né? Vamos colocar aqui o aula número 16, né? Eh, esse, deixa eu ver aqui, SPBRG, pronto. Né? Então, de acordo com o que ele está nos mostrando lá, né? Isso seria o quê? Segundo o que ele está informando lá, né? Então, teríamos que a velocidade em baldes, né? Vamos colocar aqui como essa velocidade é 9.600, né? Não, teríamos primeiro, vamos colocar aqui, certo? A velocidade em balde seria isso. A frequência de oscilação é igual a 4 MHz, né? Então, teríamos 9.600 igual a 4 MHz, né? Vejamos aqui de perto a expressão que ele colocou, soprano. Pronto. Então, aqui teríamos 4 MHz, né? Sobre, né? 64 vezes x mais um, né? Se a gente for resolver isso aqui, então teríamos x igual a 4 mil, 40 mil, né? 4 mil, 4 milhões, né? Certo? Isso aí nos vai dar aproximadamente que, vejamos aqui, quanto dá isso. Vejamos aqui isso, tá 4.900. Bom, vou fazer aqui do lado. Quanto deu para vocês aí? Vocês que estão com o calculador aí perto. 5,5 mais ou menos. Isso, 5,5, né? Pois é. Então, nesse caso, teríamos 5,5, né? Mais ou menos, né? Pronto, esse valor aqui a gente vai ter aqui por um momento. Daqui a pouco a gente vai utilizar ele, né? De acordo com essas instruções que, obviamente,
o fabricante passa, né? E pronto, né? Aí então, agora só nos resta por um momento. Bom, isso aí se fosse baixa velocidade, né? A gente utilizou a expressão que ele sugere para baixa velocidade, mas tem também para alta, né? Para alta velocidade, né? Se a gente quisesse alta, teria que utilizar essa expressão aqui, só isso, né? Bom, isso por um lado, né? Eh, uhum, acho que é isso mesmo, né? Isso mesmo, é. Vamos lá, então, pronto. Por um lado é isso, vamos agora voltar aqui para o projeto, né? E vamos configurar também um registro que é fundamental para o funcionamento do user, que seria o TX, vamos ver aqui, é o TXSTA, né? Esse registro, na verdade, ele é importante porque, obviamente, ele nos permite indicar com alguns dos bits contidos nele que tipo de comunicação a gente vai fazer, né? Modo assíncrono, modo síncrono, né? Então, nesse caso aqui, poderíamos ter o quê? Temos esse sétimo, o último bit, né, para indicar isso. Que mais? Temos, a ver, temos aqui modo assíncrono, se ele vai ser baixa ou alta velocidade. O cálculo que a gente fez aqui, ele é para baixa, né? Podemos fazer agora para alta, para ver como fica, né? Vamos também, a ver o que mais. Ah, obviamente, vamos a utilizar aqui esse bit, que é o bit que nos permite indicar que tipo de comunicação será, né? Ou síncrona ou assíncrona. E que mais? E obviamente esse aqui, né? O TXM, que é o Enable, habilitação da transmissão, né? Então a gente vai utilizar transmissão, então obviamente vai fazer isso. Então, bom, vamos aqui um momentinho. Bom, parece que. Bom, peraí. Antes disso, vou fazer logo aqui o outro, como seria da outra forma, né? Seria 9.600, né? Igual a 4 milhões, né? 16 vezes x mais um, né? O que daria x igual a 4 milhões, né? Divididos sobre 16 vezes 9.600 menos um. Bom, isso aqui dá aproximadamente, né? A ver, deu 25. Confira aí se foi isso mesmo. O que eu tive aqui, eu acho que foi isso mesmo. Deixa eu ver. Uhum, é isso mesmo, tá? Então, pronto. Com isso aí, a gente passa para configurar esse aqui, né? Esse registro aqui. Esse registro tem o que, então? Digamos que aqui vamos ter que nos preocupar com o bit 7, né? Porque o bit 7, ele fala sobre qual é o tipo de fonte que a gente utiliza para o, a transmissão, né? Evidentemente, né, quando a gente utiliza o método síncrono, como já falei, você tem que utilizar um clock para os dois, tipo assim, transmissão e recepção. Pronto.
Mas, como a gente vai utilizar o modo assíncrono, cada um pode utilizar a fonte de clock que quiser. Por isso é que aqui ele diz que não importa, né? Modo assíncrono, don't care, né? Então, aqui a gente não importa o que coloque, eu vou colocar 0, certo? O TX9 é para quê? É para habilitar a transmissão do nono bit, né? Por quê? Porque existe uma maneira de você poder transmitir um nono bit que pode ser utilizado para a paridade, né? Não é o caso da gente. Então, simplesmente não vou utilizar. Pronto, né? Vou somente transmitir 8 bits, né? Como a gente quer, como está lá no Proteus, né? Vou habilitar a transmissão, vou habilitar a transmissão sim, né? Bit 5, né? Então, vou colocar aqui 1, né? 1. Aqui, síncrono, modo síncrono ou assíncrono, modo síncrono, então também 1. Aqui não importa, 0. E aqui é onde a gente define se vai ser alta ou baixa velocidade. É esse que vai definir qual dos dois X que eu calculei vou utilizar, né? Se vai ser 5.5 ou 25, né? Então vamos colocar modo de alta velocidade, 1, né? Certo? E pronto, né? Eu acho que, aliás, eu botei aqui síncrono e é assíncrono, né? Então é 0, né? Se é modo assíncrono, ó, tem que ser 0. Então é 0 aqui. Pronto. O que mais? Bom, acho que por aí tá. O outro é um bit de status, né? Para o registro de deslocamento, né? Na transmissão. E ele diz que, bom, é 1 quando o TSR está em 1, perdão, está vazio, e é 0 quando está cheio, né? Então, isso aqui, na verdade, é mais informação que a gente pode precisar posteriormente, né? E, na verdade, como a gente está programando em C, talvez a gente não vá mexer com esse tipo de bit, né? Que é um bit que, na verdade, indica o deslocamento feito dentro desse registro, né? Então, é como se fosse uma pilha, né? Então, essa pilha vai recebendo o dado, né? E a gente vai recebendo informações sobre se esse registro está cheio ou ainda ou está vazio. Esse bit TRMT seria interessante se a gente fosse fazer tudo isso em assembly, né? Já o bit 0, na verdade, pues aí, na verdade, ele é mais utilizado para a paridade quando você utilizar os 9 bits, né? Só que como a gente não vai utilizar 9 bits, então vai ser 0 aqui, 0 aqui. Pronto, esse seria um registro a configurar. Vamos logo fazer a configuração dos outros no quadro, que seria esse aqui. Esse aqui é um registro que controla, né, o status da recepção, né? O que estava aqui em cima controlava o estado da transmissão, o daqui embaixo seria a recepção. Então, obviamente, também a gente vai ter que configurar. Então, vou colocar ele aqui. Pronto. E vamos direto ao ponto, né? Então, aqui seria o quê? O último bit mais significativo, né? Na verdade, ele me define se eu vou habilitar ou desabilitar, né, a porta serial, né? Evidentemente, eu vou habilitar, né? Então, eu tenho que colocar aqui 1, né? No sexto bit, né? Mais uma vez, recepção de 8 ou 9 bits. Então, vai ser de 8, então é 0. Aqui, é, esse aqui. Ah, bom, aqui na verdade é mais uma vez, se a gente vai utilizar o método síncrono, pois a gente vai estar sujeito a clocks diferentes, né? E da mesma maneira, se for assíncrono, pois não vai importar, né? Então, nesse caso, aqui podemos simplesmente deixar em 0, né? Porque não importa, né? Já esse bit 4 aqui, que é o que habilita a recepção contínua, né? Se a gente vai habilitar a recepção contínua, então a gente está querendo dizer, em outras palavras, que no modo assíncrono, né, eh, a gente vai receber um dado, certo? Chega no registro, num registro de recepção, né, que é aquele registro,
Bom, daqui a pouco eu mostro no diagrama onde está esse registro, mas esse registro vai receber os dados, certo? E ele vai ficar recebendo continuamente sem parar, né? O único que a gente vai pedir é para o algoritmo detectar, certo? Quando chegou o último bit do primeiro pacote, para depois ele considerar a chegada do seguinte, né? Mas não vai existir nenhuma parada entre o envio de um dado e outro, né? Tudo vai ser contínuo, né? Então, esse método aí, para ser habilitado, teríamos que colocar esse bit aqui em 1. Pronto, certo? É basicamente isso, né? É, esse terceiro bit aqui, né? O que são o terceiro bit? Aliás, os 4 bits menos significativos têm um papel que de pronto não é muito interessante agora. Por quê? Porque a gente, primeiro, esse aqui só trabalha com 9 bits, com 8, como ele não vai utilizar o nono bit, então a gente não utiliza, né? Então, de certa maneira, não importa, né? O addend. Então, eu vou colocar como 0, né? Os 3 bits menos significativos têm um significado importante, né? Primeiro é o framing error e o overrun error, né? Na verdade, os dois têm a ver com que superposição de pacotes, né? Tipo, eu enviei um dado e antes de eu tratar ou terminar de tratar o pacote presente, eu já estou recebendo o outro, ou pode ter superposição de dados, né? Então, o bom disso aqui é que ele me oferece uma ferramenta para lidar com o controle de erros, né, que são justamente a superposição, né, e digamos assim, a informação incompleta que pode chegar em um pacote específico, né? Então, eu posso controlar isso através do framing, né? Que tem a ver com o pacote, e overrun, que é sobre, digamos assim, superposição, né? Então, eles são, digamos assim, bits de informação, né? Tipo, você pode estar analisando eles, certo? Inclusive, a gente pode utilizar eles hoje, né? Vamos utilizar eles hoje como um parâmetro de segurança. Tipo, se ele diz se esse bit 2 e 1 são 0, então significa que não houve nenhum tipo de erro associado com superposição ou pacotes que chegaram incompletos, né? Então, inicialmente, obviamente, eu vou colocar 0 aqui, porque não é a gente que vai diretamente modificar isso, por isso aqui está dizendo que são bits de leitura somente, então você utiliza esses bits como parâmetro para fazer alguma coisa. E já o último bit, né, que está associado com o nono bit, caso você utilize paridade, né, no caso a gente não vai utilizar, então 0 também, pronto. Essa seria a configuração da recepção. E, evidentemente, a gente vai utilizar aqui no Proteus, vamos utilizar, deixa eu ver aqui. Não, tudo bem, a gente vai utilizar somente a transmissão e a recepção, certo? Mas existe uma, digamos assim, uma interrupção que a gente não viu ainda. Essa interrupção está lá no, vejamos aqui na interrupção, tem um PIE1, eu acho que esse aqui é isso mesmo. No PIE1, a gente tem, inclusive já mencionamos em algum momento no passado, mas hoje a gente realmente vai utilizar, e é esse aqui, ó. Diz habilitar interrupção por transmissão da user, ou seja, cada vez que eu transmitir, ele vai criar uma interrupção para assim eu, né, poder fazer alguma coisa, né? Mas ao mesmo tempo, eu também posso habilitar a interrupção por recepção, né? Então assim, temos duas interrupções, uma por recepção de dados e outra por transmissão. Tipo, cada vez que eu transmito alguma coisa, eu vou para o vetor de interrupções. Isso seria uma coisa interessante dependendo do que eu queira fazer, né? Mas como hoje o propósito do exercício de hoje é o que? É pegar tudo que eu escrever aqui, né? Eu vou mais ou menos mostrar a ideia, né? Porque se eu dar play aqui, ele vai me dar erro porque não tem nada lá. Mas isso aqui, esse terminal, ele vira uma telinha, né? Como um shell, né? Onde você digita coisas e essas coisas vão a ir por onde? Esses caracteres vão por onde? Vão pela linha de transmissão até o micro, né? Então, tudo que eu digitar aí, nessa tela, vai ir para o micro. Então, nesse sentido, se eu digito uma letra agora,
eu preciso que o micro interprete isso. Então, isso é o quê? Uma interrupção, é como se fosse uma interrupção externa, né? Então, tem que existir uma interrupção produzida pela recepção. Nesse exemplo que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai ter o quê? Uma interrupção externa produzida pela recepção de dados, né? Recepção de dados, que em outras palavras é transmissão feita pelo terminal, né? O que ele transmite se torna uma recepção aqui no micro, né? Então, é isso que a gente vai fazer, né? Então, de alguma maneira, a gente vai utilizar essa interrupção, né? Vamos colocar aqui também, né? A gente vai configurar isso aqui, né? Esse registro aqui, tá? E a gente vai fazer o que nele? A gente vai habilitar a interrupção por recepção, né? Então, só me interessa o bit 5, né? Que seria esse aqui, né? Então, vamos colocar um aqui. O demais, sinceramente, não interessa, né? Porque que já sabemos que o demais está associado com temporizadores e etc. E a transmissão hoje não é o caso, né? Não é o caso de hoje. Por isso deixem zero, desabilitado, né? Bom, inclusive para a prova número 3, vocês somente vão ter que trabalhar com que? Com a interrupção por recepção, só que em dois microcontroladores, né? A única diferença é que você vai pegar um outro micro e vai conectar a transmissão de um para a recepção do outro, né? E acabou. E vice-versa, né? Só isso. Mas aqui a gente vai entender como que funciona essa configuração da recepção, né? Então, já para inicializar, sabemos que vamos a utilizar a interrupção produzida pela recepção e estaria indicado por essa configuração. Teríamos também que colocar, tem um outro bit que está aqui, vejamos, um outro bit que é importante, está nesse registro aqui, o PIR 1, né? E é esse aqui, o RCIF. É um bit que diz o seguinte, ó, é um flag, né? É um flag, né? Mas esse flag, ele é, onde está aqui, é só de leitura, né? E observem que ele indica para você, na verdade, se o buffer está cheio ou vazio, né? Então, é bom, né? É bom a gente ter noção de que o meu buffer ele está cheio, então significa que eu recebi algum dado, né? E é nesse momento eu já posso ir durante a interrupção e pegar esse dado e fazer alguma coisa. Basicamente, esse é o objetivo, né, desse bit, né? Então, em algum momento de nosso programa, vamos ter que lembrar desse bit, né, e perguntar se ele é igual a 1, porque se ele é igual a 1 é porque está cheio, né? Então já significa que podemos ir lá nesse registro e pegar o que chegou, né? E é isso que a gente vai fazer. Bom, eu acho que por enquanto é isso que a gente precisa. Ah, e bom, evidentemente, como a gente vai trabalhar com uma interrupção, que é a interrupção por recepção, então a gente precisa também configurar esse aqui, que é o registro intcon. Por quê? Porque ele é o registro geral, né, de interrupções, né? Então vamos colocar ele aqui também, né? No registro geral de interrupções, né, a gente poderia colocar em esse bit aqui que é fundamental, né? Esse aqui, que é o GIE1, não, o GIE, que é o que habilita as interrupções globais, né? E podemos colocar esse aqui também, que tem a ver com interrupções periféricas, né? Então, esse aqui também. E o demais podemos deixar em zero, porque não vamos trabalhar com nenhum outro tipo de interrupção, certo? Com essa informação aí, já dá para a gente começar, né, a configurar nosso módulo USART, né? Lá no projeto. Então vamos abrir aqui. Vamos deixar aqui. Aliás, já que a gente vai utilizar BRGH em 1, que significa alta velocidade, então já logo podemos configurar esse registro com 25, né? Que registro é esse? Só para lembrar, esse registro é o esse. Deixa eu mostrar aqui de novo. É aquele registro. Uhum.
aqui, esse registro S, o registro SPBRG. Então, olha como a gente faz, é simplesmente colocar aqui SP, né, BRG igual a 25, né? 25 en hexadecimal sería, deixa eu ver aqui, seria 19, isso mesmo, né? Deixa eu ver, é isso mesmo. Então, vamos colocar 0, x, 19, ponto e vírgula, e aí está, né? Com isso a gente está dizendo o quê? Que vamos garantir 9.600 baldes, né? Aproximadamente, né? Certo? Com é, HS, né? Alta velocidade, né? De acordo com o padrão definido pelo BRGH, né? Que a gente colocou BRGH igual a 1, né? Que a gente vai fazer isso já já, né? Pronto. Então vamos começar por configurar o TXSTA, né? Que é o registro que a gente colocou aqui nas notas, né? Esse registro configuramos dessa maneira, né? Então a gente pode fazer o seguinte, pode carregar esse valor em binário, né? Então vamos logo fazer isso, né? Então coloquemos aqui tx sta igual a 0b e colocamos 001, 001, 00 e ponto e vírgula. E aí tá pronto, né? Aí já configuramos tudo, né? Tudo que precisamos do txt txsta e agora vamos com o rs, né? RSC, não, RCSTA 0B, colocamos 1001 e 000. Pronto. Com isso a gente já fez o quê? É, configurou a recepção, né? Modo assíncrono, né? Agora a gente pode configurar o PIE1, né? Então, PIE1, que na verdade está associado com a interrupção externa produzida pela recepção, né? Então seria 0B, 001, 00 e mais 3 zeros. Pronto, pronto. Temos também o intcom, que seria 0B, 11 e o demais 0. Pronto, né? Aí está. Com essa configuração, então, a gente já, digamos que praticamente configuramos a parte de comunicação desse microcontrolador, o 16F628, né? O que falta agora é... obviamente vamos a utilizar o que? A porta B, né? Como a gente vai utilizar a porta B aqui no Proteus, também temos que configurar o tris B, né? Nesse caso, então podemos já logo fazer o seguinte, colocar tris B igual a 0x, então vamos lá. Tudo que está aqui pode ser deixado como saída ou entrada, isso não me interessa porque de certa maneira não vamos utilizar esses pinos, né? E esses aqui, o de transmissão, ele seria saída, o de recepção tem que ser entrada, e isso aqui não importa, né? Então, se a gente for configurar isso aqui, teríamos o quê? Pensando em hexadecimal, né? Então, vamos pegar uma, eu vou pegar aqui só para ajudar um pouco aqui na interpretação disso. Vou colocar aqui um desenho no quadro. Aí, pronto.
E o que que temos então, né? Olhando, lembrando que aqui está o mais significativo, né? Então aqui teríamos, podemos deixar tudo isso em zero, só que aqui na verdade teríamos o quê? Bom, se aqui é recepção, então aqui é 1, e aqui seria zero, porque é saída, e aqui poderíamos colocar, não, aqui também podemos colocar zero, né? E aqui zero, a gente não vai utilizar de qualquer jeito. Então ficaria zero e ficaria 2, né? 0, 2, né? Nutris B, né? Pronto. Então poderíamos colocar 0, 2 e pronto, e ponto e vírgula, tá? E inicializamos a porta B com que? Com tudo em zero. Pronto. Feito isso, agora temos que, bom, teríamos que deixar nosso micro um pouco ocupado, né? Então vamos colocar aqui um while verdadeiro para que ele sempre fique dentro desse while, né? O que vai acontecer? Quando chegar um dado, ele vai entrar em quê? No vetor de interrupções. E já mostrei em umas aulas anteriores como se configura o vetor de interrupções, né? Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. Em linguagem C, isso aqui não é nem sequer do compilador para micro. Isso aqui é próprio da linguagem C. Você, quando vai, tipo assim, executar um método, né? O método, o interessante é que o método esteja antes, né? Da função principal, né? Do main, né? Então, eu vou colocar esse método aqui. E já dentro desse compilador propriamente dito, esse método para interrupções é sempre esse aqui, né? Não tem outro nome, é só esse aí. Então, tem que respeitar essa, digamos assim, esse nome que está já salvo para esse propósito, né? Então, pronto. O que que a gente quer então? Quando tiver uma interrupção externa, vai ser produzida pela recepção do dado, que vai entrar pelo pino 7, né? Então, nesse sentido, eu vou fazer o quê? Vou utilizar aquilo, né, que a gente viu aqui no, no, tem aquele registro PIR 1, né? Que é esse aqui, esse bit. A gente vai utilizar esse bit para perguntar o quê? Se o buffer está cheio, né? Então, a maneira de inserir isso seria o quê? Se, né? Se, né? RC, IF, bit, né? Nesse caso, se ele for igual a 1, então esse if vai ser verdadeiro e ele vai entrar, né? Se não, ele não vai entrar, então não preciso colocar igual a 1, não preciso, vou deixar assim mesmo, já isso já garante, né? A entrada dentro, a entrada no if, né? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar RCIF e vou colocar aquele underline bit, né? Porque que estou dizendo o seguinte, né? Ó, ele é igual a 1 se é cheio. Se ele está cheio, então ele pode entrar e tem que fazer o que com isso? Botar ele em zero, né? Então vou colocar aqui RCIF, aí, pelo que eu estou vendo aqui, ele não é, ele é somente de leitura, gente. Então realmente a gente não tem nem como pedir para ele mudar, né? Então não precisa, né? Aqui podemos, se em algum momento eu falei isso, estou corrigindo, né? Porque aqui inclusive ele está falando que é só de leitura, né? Então se é de leitura, você não tem nem como escrever sobre ele, né? Somente leitura. Então eu acredito que ele vai ficar em um e depois fica em zero. Pronto, então melhor ainda. E agora, com isso aí, o que que eu quero? Eu quero que ele entre nesse if e agora ele pergunte se houve um erro, né? Lembremos que tem 2 bits, né, dentro do PIE1, né? Se não estou equivocado, não é no PIE1, é no RCS aqui, nesse aqui, esse aqui. Então, temos esses 2 bits aqui.
o bit de, de erro por framing e overrun, né? Sobrescrita e incompleto, né? Por falta de bits, né? Então, poderíamos perguntar se esses dois bits são igual a 1, né? Então, podemos dizer se esse bit, né? Lembremos que eu estou utilizando underline bits porque é a nomenclatura que se utiliza para chamar os bits dentro de cada registro, segundo com a biblioteca, né, de cabeçalho que esse compilador oferece, né? Então, aqui é colocar underline bit, já está dizendo que é um bit específico, né? Se esse bit aqui é igual a 1 ou, né? Eu também posso dizer ou aquele outro ORR de sobrescrita, né? For igual a 1, qualquer dos dois, ou os dois, como é uma operação lógica OR, então ele vai avaliar isso e vai entrar aqui. E se houve esse erro, então a gente vai querer o quê? A gente vai desabilitar a comunicação, né? Por quê? O que que acontece quando você tem uma sobrescrita ou quando você tem uma superposição? Evidentemente, você tem que parar a comunicação. Para quê? Para que assim você não continue acumulando erro, né? Então, você para por um tempo e depois retoma, né? Então, como é que se faz isso? Bom, em um ciclo máquina você resolve isso, tá? Tipo, se estamos trabalhando com 4 MHz, o ciclo máquina é 1 microsegundo. Tecnicamente, colocar um bit em 1 ou em 0 demora um ciclo máquina, né? Porque isso é simplesmente a instrução BCF ou BSF, que é um ciclo máquina. Então, em 1 microsegundo, você resolve o quê? Desligar a comunicação e depois liga de novo. É o que você faria se você está tendo, por exemplo, quando você tem problema no seu roteador, o que que você faz? Você está tendo que, tipo assim, está tendo muito lixo, muito IP dinâmico armazenado na memória, aí você vai, desliga da tomada e depois liga, né? É o que recomenda, né? A recomendação e tal. Mas na verdade o que você está fazendo com isso é dar uma limpada geral naqueles dados que estão chegando, né? E quando você retoma ou faz a ligação novamente, você outra vez sincroniza, né? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer via software, né? Usando as instruções e os registros que o fabricante dá. E é justamente isso aqui, mexendo com esse bit aqui, né? Como a gente está trabalhando com comunicação assíncrona, então eu vou fazer isso. Vou pegar esse bit CRN, vou colocar em 0 para desabilitar a comunicação contínua, tipo, para desabilitar, né, a recepção. E depois eu faço o quê? Habilito, ou seja, é a mesma coisa que ligar, desligar, ligar, né? Então, eu vou fazer isso. Vou colocar CRN bit igual a 0x00, desliga e depois faço a mesma coisa, só que mudo, né? Para 0, 1. Pronto. Dessa maneira, aí a gente termina nosso, digamos assim, nossa interrupção, certo? Mas até o momento, eu somente fiz uma verificação de erros, né? Tipo assim, meu micro estava ocupado fazendo isso aqui, né? Certo? Ele está ocupado, né? Fazendo isso aqui, recebeu um dado, entrou aqui, ele verificou que está cheio, mas não fez absolutamente nada. Aqui eu não fiz nada. E depois ele verifica se houve um erro, né? Se houve um erro, ele faz isso e pronto. Mas até agora em si, o algoritmo próprio de recepção, que seria o quê? Receber os dados e fazer alguma coisa, não está feito, né? Somente preparei o esboço aqui do algoritmo para lidar com erros, né? Mas não está completo. Bom, isso por um lado, mas o que que eu vou fazer agora? Vamos preparar, obviamente, o algoritmo, né, que trata os dados, né? Então, para isso, voltemos aqui para o Proteus, né? Aqui, por exemplo, eu vou ter dois LEDs, né? Vou ter um LED aqui em RA0 e botei um outro em RA1. Qual o objetivo disso? Vamos supor que quando ele recebe um dado, eu quero que ele acenda esse LED. Então, sempre que ele receber um dado completo e livre de erros, eu quero que esse LED aqui acenda, como um indicativo que você está recebendo dados corretos, né? Então, pronto, vamos fazer isso. Então, vamos aqui no programa, e eu vou colocar aqui, coloque RA0, né?
Então, peraí, antes de fazer isso, já que eu vou utilizar a porta A, eu também vou configurar aqui o quê? Eu também vou configurar aqui a porta A, né? Vou colocar tris A em tudo em como saída, né? Que da porta A a gente só está utilizando o quê? Ah, bom, temos o master clear aqui, né? Que eu coloquei. Aliás, ó, antes de eu prosseguir, vou fazer uma pequena parada aqui, porque a gente configurou o projeto aqui no micro-C, mas a gente esqueceu de configurar, né? O micro, né? Tipo assim, a palavra configuração, lembrando que nesse compilador aqui, nesse IDE, a gente tem uma ferramenta aqui que é isso aqui, ó, editar projeto, né? Onde você configura outros detalhes, entre eles a palavra configuração, né? E a gente não fez isso ainda, então eu vou colocar aqui, ó, cristal de quartzo, né? Entre, cristal de quartzo, só que aqui também temos a opção eh, oscilador interno, né? Isso mesmo, vamos utilizar esse aqui, pronto. O Watchdog Timer não vou utilizar, o Power Up Timer também não. Como eu coloquei aqui o Master Clear, né, em positivo, então estou desabilitando, mas estou usando ele. Então quer dizer que aqui está habilitado, né? O Brown Updated também deixei habilitado, mas poderia desabilitar também, não tem nada mais, a gente não está trabalhando com isso. E a programação, a tensão de programação de baixo, de tensão baixa, né, para o momento da programação. Isso aqui só faz diferença na prática, né, que a gente não está programando os micros propriamente dito, né, na prática, né, pegando o micro lá, o encapsulado e utilizar a fiação para comunicar, não. Mas se fosse aqui seria algo muito importante, né? Geralmente a gente nunca trabalha com tensão de baixo nível, então vou desabilitar. E aqui pode desabilitar a proteção do código, tanto da memória de programa como da memória de dados. Pronto, e aí está feito, né? Acho que aí ficou claro o que foi que a gente fez. Pronto, agora sim, prosseguindo, então agora sabemos que a porta RA5 tem o pino RA5 como entrada, né? Como entrada. Então, eu vou deixar RA5, RA6 e RA7 tudo como entrada, né? Embora o RA6 e RA7 a gente não utilize. Isso aqui é uma coisa que caso a gente tenha dúvidas, é somente vir aqui, procurar na porta A e ver o que ela dispõe, né? O que ela tem, né? Vejamos melhor aqui, porque... Aqui, então, a porta RA6, RA7 funciona bidirecionalmente, mas também como entrada de oscilador. Então, pronto, aí está, né? Ahn, a gente pode deixar tudo como entrada, né? Tipo, os 4 bits mais significativos a gente deixa como entrada, os menos significativos a gente vai configurar de acordo com o que a gente tem lá, que são aqueles LEDs, né? Então, a melhor coisa a se fazer aqui é vou deixar aqui, vou abrir o projeto, vou colocar tris A, o mais significativo, tudo em F, né? Que significa colocar tudo em 1, indicando que tudo vai ser entrada. Já o menos significativo, os 4 bits menos significativos, eu vou colocar como saída aqui, saída no RA1, e vou colocar RA2 e RA3. Eu não estou usando, então também posso deixar como saída, né? Então, boto tudo em 0, então já está certo. Só deixar assim, F0. Pronto. E a porta A, obviamente, vamos inicializar tudo em 0. Agora sim, desse jeito, voltando para aqui, vou deixar que vou pedir para ele colocar RA0 bit em quê? Em, seguindo com o raciocínio, né? Estou querendo que ele coloque esse bit em 1, para que ele acenda quando recebe um dado completo e livre de erros, né? Então, eu quero que ele faça isso. Então, a primeira coisa que estamos fazendo agora é o que? É pedir para o micro receber um dado que vai vir de um computador que tem protocolo, que aceita o protocolo RS-232 via conector DB9
vai enviar por uma linha de transmissão que vai ser RX, né? Até o micro um dado, que pode ser um caractere, tipo, eu posso digitar a letra A, né? E ela vai ser enviada, né? Na configuração correspondente até o micro. O micro vai receber isso e vai acender esse LED. É isso que a gente espera, né? Inicialmente, né? Então vamos lá. Mas eu acho que sim. Bom, é isso aí, né? Vou compilar isso aqui para ver se está livre de erros. Pronto. Vamos compilar de novo que não vi aqui. Pronto. Aí está. Vamos somente. Não, não é isso aqui. O que foi que passou aqui com o meu? Não de nome para o projeto, foi, acho que foi isso. Enfim. Bom, essa telinha que aparece aqui é a telinha como se fosse o terminal do computador, né? Aí se eu digito aqui a letra A, por exemplo, não, não aparece, né? Eu estou digitando aqui na tecla do computador a letra A, não aparece. Por quê? Porque assim, existe uma técnica para isso, né? Mas eu vou explicar bem como trabalhar com isso para vocês na hora de trabalhar com as atividades lá, não ficar confuso também, né? Aqui você tem tipo assim, tem algumas, digamos assim, algumas opções. Tipo, ele tem uma coisa que diz aqui eco, né? Esse eco é caso tipo assim, eu escrevo aqui a letra A, apareceu, mas apareceu porque eu habilitei essa opção no terminal, certo? Mas eu não quero que seja com eco, porque se eu boto eco, o que vai acontecer? Cada vez que eu digitar, eu posso ter uma duplicidade, tipo, estou enviando e estou imprimindo, mas porque o terminal está me permitindo ver isso. Mas eu quero que o micro me confirme se realmente isso foi para lá. Como é que eu sei? Bom, aqui o LED acendeu, né? Tipo, ele recebeu um dado e acendeu. Então, tudo bem, ele está operando como a gente esperava. Mas eu não quero botar o eco, entendeu? Eu não quero utilizar essa ajuda aí, tipo G, apareceu a letra G, né? Inclusive, vamos acrescentar aqui a fonte, né, que está muito pequena, né? Pronto. Aqui a letra R, Y, U, está aparecendo, né? Só que não é isso que me interessa, né? Não quero que seja assim. Inclusive, eu estou interagindo aqui, ó, mas isso não sei se está chegando ou não no micro, sabe? Eu não sei se aqueles dados com a velocidade que eu digitei, se realmente eles estão chegando ou não lá no micro. Então, para isso, vamos ter que fazer alguma coisa lá no algoritmo, né? Que nos permita verificar isso. Então, vamos primeiramente criar um método que nos permita, vamos criar um método que nos permita escrever, né? Escrever, não, se, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, aliás, vamos pensar assim, eu vou executar aqui o programa, eu quero que eu escrevo uma letra aqui no terminal, ela obviamente vai para onde? Vai para o micro, né? O micro recebe e eu quero que ela pegue essa letra e me envie de volta, né? Então eu vou desabilitar essa opção aqui, eco, certo? Nunca vamos trabalhar com isso aqui, eu só quis mostrar, mas a gente não vai trabalhar. Agora eu vou digitar uma outra letra, tipo R, já não está aparecendo na tela. Por quê? Porque eu desabilitei essa opção. Mas por que eu quero desabilitar ela? Na verdade, eu quero que a letra vá até lá, chegue na memória, seja armazenada e depois o micro pegue essa letra e me envie de volta. Então, se eu pressionar a tecla aqui e aparecer na tela, é porque ela foi até lá e voltou. Se foi até lá e não voltou, é porque houve um problema na comunicação. Por isso, não vou utilizar esse eco aqui, para poder testar o que? A transmissão, que é quando acende o LED, e a recepção eu vou testar como? Quando o micro me envia de volta a tecla que eu enviei, ou seja, o caractere que eu mandei, né? Então,
é somente vou testar a transmissão e a recepção, é desse jeito, enviando um caractere e recebendo ele e que fica impresso no terminal também, né? Então, para isso, a gente vai fazer o quê? Vamos primeiro criar um método que nos permita transmitir, né? O que eu recebi. Então, vamos fazer um método. Em linguagem C, você tem que definir todos os métodos de antemão no cabeçalho, né, do seu algoritmo, né? Então, eu vou colocar aqui, eu sempre chamo de void, porque é um método que não devolve, sino que executa e não devolve nenhum tipo de dado. Então, vou colocar void aguardar, ponto e vírgula. Vou colocar um outro método que vai ser um método que escreve e um outro método que imprime, né, na tela, né? Então, vamos lá, vamos colocar imprimir e escrever, certo? Então, vamos logo começar pelo método de, vamos fazer um método, aliás, que escreva, né? Que escreva alguma coisa, né? Então, comecemos por aqui, void escrever, certo? E dentro dele, o que que a gente vai querer? Bom, a gente já sabe, agora sim, vamos ver um pouco como é que funciona essa dinâmica da comunicação dentro do micro e vamos a pegar emprestado essas coisas para confeccionar o algoritmo. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o módulo que eu queria mostrar aqui, né? Comunicação assíncrona, pronto. E aqui, como é que funciona isso, então? A gente tem um registro que é o txreg, né? O que que faz esse registro, né? Ele pega os dados, certo? E por aí ele vai enviar um dado, né? Ele vai enviar um tipo de dado, certo? Seja o que for, um número, um caractere, mas tem que ter 8 bits. E ele vai enviar para onde? Para a linha de transmissão, certo? Correspondente a esse pino aqui, o 8. Então, pelo 8, pelo pino 8, vai sair um conjunto de bits, 8. E vai chegar aonde? Aqui, nesse pino aqui, no terminal. E o terminal vai ter que imprimir isso, né? Vai ter que mostrar o que chegou, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é utilizar, né, esse registro aqui, né? Certo? É, vamos então fazer o seguinte. Aqui está inclusive o registro que configura, né, a velocidade em báudios, né? Mas, e aqui tem esse bit, né? Isso aqui é muito importante, esse bit, na verdade. Esse bit aqui, ele está, deixa eu ver aqui de novo. Aqui, ó, que a gente já tinha mencionado. Ele é só leitura, mas ele é um bit que é como se fosse um registro de estado sobre esse registro, o txreg. Se eu tenho meu txreg cheio, é porque já significa que eu posso enviar, né? Não posso enviar nada que, se ele está vazio, eu não tenho nada para enviar. Se eu estou com ele cheio, então significa que ele, né, já está pronto para enviar alguma coisa, né? Então, eu vou utilizar esse bit aqui como um referencial para isso, né? Para dizer quando está apto para enviar e quando não. Então, uma maneira de fazer isso é o seguinte, né? No, vamos aqui no método, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pedir para ele colocar o seguinte, txreg, né? É o nome do registro, né? Se eu coloco alguma coisa em txreg, isso aí vai para onde? Vai para o o terminal, né? Tudo que eu coloco em txreg é de transmissão, tudo que esteja aí vai ser transmitido. Então eu vou colocar alguma coisa aí, né? Então podemos colocar uma letra, né? Vamos colocar aí só para testar, a letra E, certo? Assim, dessa maneira, um caractere, né? Esse caractere equivale a 8 bits, equivale, né? Aí o que que eu faço? Eu vou enviar ele e vou esperar um tempo para quê? Para ver se ele está vazio. Opa, se ele está vazio, né? Significa que isso está em zero, né? Então, se ele está vazio, perdão, está em um, né? Então, hum, se ele está cheio, né?
ele é zero, né? Então, a gente tem que perguntar ou verificar esse registro, né? Verificar o conteúdo do registro txreg até ele ficar completamente vazio, né? A melhor maneira para fazer isso, então, seria aqui, né? Vamos pedir para ele fazer uma verificação while, né? E pedimos aqui no pedimos que esse bit, o TRMT, né? Então, pedimos assim TMRT, certo? Que é o bit que significa quando esse registro está vazio e quando está cheio. Se esse bit é igual a 1, ele vai ficar dentro do while, né? Isso aqui significa isso, né? While TMRT bit. Isso aí, se o bit TRMT, né? Inclusive eu escrevi errado, né? TRMT é igual a 1, esse while vai ficar aí, né? Mas estar em 1 significa estar vazio. Na verdade, é que eu quero que ele fique aí enquanto ele esteja cheio, né? Então, se ele está cheio, é zero. Só que negado vai dar 1. Então, aí estou dizendo assim, enquanto ele esteja, né, ocupado, então fique aí, né? Quando ele esteja vazio, isso vai dar zero e aí o while vai sair. E aí eu posso já enviar outro dado. Ou seja, em outras palavras, isto aqui é como se estivesse indicando quando a pilha me refiro ao conteúdo do registro TXREG, né? Porque os dados são seriais, então começa saindo o menos significativo, o segundo, o terceiro, até que um dia vai sair o último, né? Só que todos eles vão passar por uma posição de um bit, né? Então, eu tenho que ir verificando quando o TXREG ficou totalmente vazio, né? Essa instrução aqui vai me dar isso, né? Porque se eu tenho pelo menos um bit dentro do TXEG, ele ainda não está vazio. Então, isso aqui vai dar ainda zero, né? Então, quando esteja totalmente vazio, isso vai dar um, que negado é zero, aí o while sai, né? Só que aqui, porque utilizamos isso como uma maneira estratégica de consumir tempo, né? Para assim a gente não ter problemas com, digamos assim, receber dados quando, ou perdão, transmitir dados quando ainda estou enviando um outro dado, né? Tipo, para não ter uma superposição ou até um, um erro, né? De envio, né? Então, quando a pilha, quando o TXREG interpretado como uma pilha, é, é vazio, pronto. Bom, e aí o que que a gente faz? Aí a gente pode vir aqui e fazer o seguinte. Mandei outra letra. N. Pronto. E espere um tempo, né? E aí pronto. E aí seguimos aquele raciocínio, né? Beleza. Isso seria o quê? Escrever, né? Então ele estaria fazendo o quê? Só que esse método eu escrevi aqui, mas eu defini aqui, claro, e agora eu estou colocando o conteúdo. A questão é em que parte eu vou chamar, né? Em que parte eu vou chamar esse método, em que parte? Porque até agora eu não chamei em nenhum momento, né? Então eu posso colocar ele aqui, ó. Vamos ver o que que acontece, né? Vou colocar escrever, dois pontos, vou compilar, né? Beleza? Vamos aqui no Proteus e aí está. Ó. Então ele fica enviando EN, por quê? Porque esse método escrever eu estou chamando no while, que é infinito, né? Então é o seguinte, ó. Tem aqui, acho que ele não tem quebra-linha, né? Ah, bom, quebra-linha é um caractere especial, né? Que a gente pode, inclusive, configurar lá no próprio algoritmo, né? Observem que ele vai até o final do terminal, na linha, e depois faz o quebra-linha, né? E vai enchendo tudo de EN, certo? É isso que a gente está fazendo aí, praticamente, né?
por um momento, vamos pensar que eu não estou importado, não me estou interessando, não estou respeitando o tempo que ele tarda para enviar uma palavra. Então, vamos tirar esse while aqui e vamos tirar esse while aqui. E vamos mandar assim, certo? Vejamos aí. Não dá para ver muito bem, mas se vocês não sei se conseguem notar, não existe um padrão tipo ENEN, agora é ENN, tipo, conseguem ver que na verdade não existe uma, tipo assim, uma ordem lógica, né? Então ele começa a enviar duas N seguidas, né? Então aí já não, já perdimos, né? De certa maneira, o controle sobre o envio dos dados, né? Já começou a repetir duas vezes o mesmo dado, né? Então, não é legal isso. O que que a gente pode fazer aí? Continuar respeitando o tempo mínimo para a transmissão. E o bit TRMT é a dica, né, para isso. Bom, vou colocar esse método aqui fora do while, só para ele não ficar repetindo isso, né? Certo? E agora, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte. Bom, Eu vou, eu vou criar um outro método, né? Que na verdade já está aqui definido, que eu vou imprimir. O que que eu vou fazer com ele? Eu vou pedir para o micro imprimir, né? Eu vou pedir para o micro, eh, eu vou pedir para o micro imprimir. Vamos ver o que que a gente pode fazer aqui. Vamos pedir para o micro imprimir aquilo que a gente recebeu. Não, aquilo que ele recebeu. Tipo assim, eu vou estar aqui, né? Eu vou estar aqui, eu vou digitar uma letra, né? G, por exemplo. Aí eu quero que essa letra que eu digitei, ela vai para um registro de recepção, né? Então, certo? Lembrando que o registro de recepção é esse aqui, né? Tem um registro de recepção que está por aqui. A ver, temos txreg, é um, que já sabemos onde fica, mas temos o, não, isso aqui não, modo assíncrono, bora ver. Modo de transmissão e aqui é o modo de recepção assíncrona. Então aqui está. Esse registro, não, esse registro não é esse aqui. Pronto, né? O registro RCREG, né? Esse é o registro que armazena os dados quando o micro tem uma recepção, né? Completa, né? Então aqui mais uma vez a gente vai ter que testar o quê? A recepção, né? Mas dessa vez a gente vai pegar o dado que foi recebido e vai enviar para onde? Vai transmitir de novo para onde? Para o terminal. Tipo assim, eu mando uma letra, ele recebe por esse registro, e desse registro eu vou copiar ele e vou mandar para o TXREG, para que ele envie de volta. E assim eu não tenho que habilitar o eco do terminal lá. Mas pelo menos assim eu vou poder, né, estabelecer uma certeza de que aquilo que eu mandei também chegou de volta, né? Em outras palavras, né? E sem erros, né? Então eu vou usar isso, né? Então eu vou pegar esse registro aqui, né? E vou utilizar lá. Mas antes disso, podemos fazer o seguinte: nesse caso, não, simplesmente faríamos isso aqui, testes reg, eu da transmissão, só que aqui eu vou colocar é igual a rc reg, só isso. E mais uma vez, vamos esperar o quê? Vamos esperar que o bit, ou melhor, que o registro de transmissão, testes reg, esteja vazio, né? E pronto, né? Basicamente é isso que a gente vai fazer. Só que em que parte do algoritmo a gente vai chamar esse comando? Escrever a gente chamou aqui, tipo, a primeira coisa que ele vai fazer é escrever no terminal isso aqui. Por quê? Porque ele me vai enviar. Eu sou o terminal, o micro é
digamos assim, meu receptor, né? Então, ele vai, em algum momento, me encaminhar uma informação que vai ser EN, e depois fica ocupado pelo while, né? Basicamente isso. Primeiro escreve isso aqui, ou seja, ele envia para mim no terminal, e depois ele fica ocupado. Quando acontecer uma recepção, ele vai ter o quê? Uma interrupção. E é durante a interrupção que eu quero que ele pegue os dados, né? Já acendi o LED, então agora também faço o seguinte, eu vou pedir para ele, quando terminar de fazer isso aqui, e quando ele efetivamente não tiver nenhum erro, então chame o método imprimir e pronto. Aí ele vai até aqui e pega o que ele recebeu e manda por TXREG, espera um tempo e fica aí. Então, basicamente é isso. Vou somente parar aqui e aí está. Então, ele me mandou EN para o terminal e agora vai depender de quê? Do que eu digitar. Se eu digitar alguma coisa, não estou usando a opção eco, né, do terminal. Estou deixando ela assim. Se eu digitar a letra que eu quiser, tem que aparecer na tela, né? Então, aí está, ó. R, digitei a letra R, acendeu o LED verde, indicando que houve uma recepção e apareceu na tela, ou seja, que ele me enviou de volta. Se eu digitar aqui a letra T, acontece a mesma coisa, Y, mesma coisa, né? Obviamente o LED já estava aceso, então fica aceso. Bom, isso por um lado, né? Mas podemos ainda fazer mais coisas, né? Tipo assim, para comprar esse método aguardar, eu poderia ter feito, colocado aqui, né? Aguardar e colocar aqui tipo assim, caso você queira aprimorar esse tempo aqui que você bota entre um caractere e outro, você poderia colocar isso aqui, certo? Que é repetitivo, você poderia colocar aqui e aqui você só utilizaria aguardar, né? E aqui também, né? Então aqui poderíamos colocar, por exemplo, ó, dois pontos. Eu quero que ele faça o seguinte, ó, por exemplo, teste, que escreva teste lá no terminal, né? Teste, né? E, tem outra coisa. Como a gente está vendo, né? Ele imprime tudo seguido um do outro, né? Mas a gente pode querer um quebra-linha, essas coisas. Aqui no próprio microset tem uma tabelinha, né? Que não é muito fiel, mas ajuda um pouco. Essa tabelinha ajuda para, pelo menos, o que tem a ver com eh, o que tem a ver com quebra-linha e retorno, né? O carry return, né? Que na verdade ele está por aqui, ó. Aqui, certo? É aquele que coloca você lá no início da linha e aquele que muda de linha, o LF, né? Bota, bota na seguinte linha, né? Então, temos duas coisas aqui. Aqui, o hexadecimal, ele está dizendo aqui, né? Tem, em caractere é LF e em hexadecimal é 0A, né? E o carry return, ele é CR em caractere, né? E em hexadecimal é 0D. Então, a gente pode fazer isso aqui, ó. Aqui coloca em hexadecimal 0x 0D, né? E aqui coloca 0x 0A, né? Certo? E por que estou usando isso? Porque o terminal funciona com ASCII, né? Então, essa é uma tabela ASCII, então, né? Ajuda muito essa tabelinha aqui. Para algumas coisas, né? Já verifiquei que não tudo que está aqui funciona, mas esses dois aí funcionam, tá? Tipo, o código que ele está me oferecendo aqui é compatível, né? Com o que realmente o ASCII oferece, né? Bom, feito isso, então, vejamos mais ou menos o que acontece, né? Compilo.
executo e acontece isso. Teste, dois pontos. Se eu digitar uma letra, ela já, observem que o cursor, ele já está na parte de embaixo, né? Porque ele fez isso aí, tá? Já automaticamente, né? Pronto, são detalhes, né? Pronto, então agora podemos, já que a gente como que generalizou isso aqui, então podemos no imprimir, né? A gente pode fazer o seguinte, ele vai imprimir, né? Cada tecla que eu mandar, né? E eu posso inclusive fazer isso aqui, né? Claro que tem outras maneiras mais interessantes de trabalhar com isso quando se trabalha em C. Só que como a gente não trabalhou linguagem assembly para a comunicação, eu preferi utilizar essa mistura aqui de configuração, de registros e tudo, né? Entretanto, esse compilador ele já tem uma biblioteca para trabalhar com a USAR que é imediata. Mas essa aí eu vou deixar para a próxima aula, que de certa maneira já vai facilitar o, digamos assim, o que seria a última aula, onde eu vou falar da medição de temperatura e a utilização disso junto com a comunicação, né? Então, por hoje eu só queria mostrar isso, né? Então, vou botar aqui, ó, tecla, pá, dois pontos e vamos colocar, aliás, na sequência, isso aqui, pronto, né? Ah, não, vamos colocar um espaço, né, para que ele me mostre tecla digital, tecla tal, e me mostre um, então vamos colocar aqui um espaço, pronto, e aí está, né? Eu acho que por enquanto é isso. Ah, certo, e chama imprimir aqui, né? E podemos também, né, dizer para ele que quando ele imprima isso, coloque RA1, né, que é o LED, né? Tipo, com esse LED verde, a gente tem certeza que o PIC, o microcontrolador, ele recebeu, mas com esse LED eu vou ter certeza que ele enviou, transmitiu. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui RA1 bit em 0x01, certo? E, só para deixar claro isso, tá? Pronto, compilo aqui e vamos executar aqui. Pronto, teste, vou digitar a tecla W e fez a transmissão. 5, tecla 5, né? Então, cada vez que eu digito uma tecla, ele vai a chamar a função imprimir e escreve tecla, dois pontos, espaço e a tecla que eu digitei, né? Cedilha, né? Mas aqui não, porque o ASCII para cedilha, dependendo também da língua, né? Tem uma outra configuração. Na verdade, aí é onde entramos a falar das codificações específicas, né? O UTF-8 existe por causa das línguas de todos os tipos de letras, né? Existentes em todas as línguas, né? Então, temos que, P, etc. Bom, aí acho que deu para entender, né? Se eu quero que isso fique embaixo, preciso somente colocar o quê? Aqui. Colocar aqui embaixo isso aqui, né? Pronto, compilamos de novo. D, F, e aí está, né? Pronto. Então, basicamente isso. Observem que os LEDs estão operando como a gente quer. Poderíamos também fazer o seguinte, quando ele me devolva, né, a letra que eu digitei, eu posso pedir para ele desligar o bit RA0, indicando que já não está recebendo e somente está transmitindo, né? Então, botamos em 0, né? E quando ele recebe, eu quero que bote o RA0 em 1 e o RA1 bit em 0x00, desligado. Então, vamos ver, só para finalizar aí. Como vocês podem observar, a aula de hoje foi relativamente curta, porque eu só estou dando uma introdução a isso, né? E o que vocês vão trabalhar lá, inclusive, é uma introdução também. Claro que, obviamente, botei um pequeno contexto, né, para isso, mas está tudo explicado lá. Vocês já sabem que tem um horário de atendimento para isso.
E tem uma data, né, gente, que infelizmente eu não tenho como adiar mais, tá? Eu vou colocar aqui, 6, 9, certo? E aí está, né? Recebe, né? Observem que eu digito uma tecla, ele recebe e faz o que? Liga, né? Só que quando ele transmite, ele, né? Liga em vermelho e, né? Nunca me dá tempo de eu ligar, né? Novamente, né? Então eu vou ter que dar um tempinho, né? Para pelo menos, né? Então vamos colocar aqui no... Vamos usar essa função que já está pronta no compilador do micro C, que é a delay em milissegundos, né? Vamos colocar 700 milissegundos. Pronto. Vamos ver o que acontece. Então, mando 7. Opa, 7. E aí, pum. Dá um tempinho para a gente ver que ele transmitiu e agora só está recebendo, né? Transmitiu, pronto, né? Basicamente é isso, né? É basicamente assim que a gente trabalha, pelo menos com a comunicação e, querendo ou não, comunicação com tudo que a gente já tem visto na disciplina, eu acho que é um bom começo para trabalhar com micros, né? Então, assim, já estamos na fase, pues, já no final da disciplina, né? Então, com certeza, esse conteúdo aqui vai ser fundamental para qualquer disciplina que venha pela frente, onde com certeza você vai trabalhar com micros, já seja para projetos, controle, se você for fazer TCC nisso, também é interessante, né? Bem, enfim, tudo que tem a ver com comunicação é sempre importante, né? Tudo bem até aí, gente? Acho que por hoje é só isso. Se vocês querem aproveitar esse tempo aí para tirar dúvidas, perguntar alguma coisa, não sei, aproveitem, tá? Porque o tempo da disciplina já está acabando, né? Da minha parte, eu acho que a aula de hoje ficou tranquila, professor. Tá certo. Só reiterar aí o pedido que eu rever lá a questão da prova 2 e aí me dá um retorno quando puder. Certo, certo, certo. Tá? Eu vou fazer, tá? Obrigado. Gente, alguém mais aí tem alguma coisa para falar da aula? Da aula hoje não tem ninguém nada para falar, alguma coisa, perguntas? Se você não tem nada a perguntar sobre a aula, então repito, se vocês têm alguma coisa para me perguntar ou esclarecer com relação à última prova que está em jogo, né, que para entregar no dia 17, o momento é agora, gente. Não, não me lembro se é dia 17 ou é, bueno, a data que estiver lá, né, não me lembro bem, mas estou só falando, tá? Eu vou parar a gravação, aliás, porque já até aqui já foi a aula, então vou parar. E aí vocês me falam, tá bom?